Oi, pessoal. Meu nome é Guilherme Acamini. Vou responder uma dúvida que sempre surge por aí, né? Fui no psiquiatra, falei para ele que eu estava com sintomas de ansiedade, de depressão, de angústia, assim, crises de pânico, dificuldade para dormir. Ele me receitou um tratamento, um remédio. Só que não está funcionando. E agora? O que que eu faço, né? Isso daí é uma questão bastante pertinente, porque muitas vezes as pessoas perdem a confiança no tratamento, já acham que não serve para nada, ou que a vida é assim mesmo, e muitas vezes até desistem de continuar o tratamento por conta disso. Eu vou dar algumas orientações aí para vocês se situarem, tá bom? Então, assim, primeira coisa, um antidepressivo, um remédio para pânico, para ansiedade, ela demora um tanto de tempo para começar a fazer os efeitos benéficos, tá bom? No começo, é comum que o paciente tenha alguns efeitos colaterais de adaptação, até o organismo se adaptar àquela substância nova que está entrando no corpo. O indivíduo pode ser que ele sinta um ou outro efeito colateral mais chatinho, tá bom? A maioria dos casos, os pacientes não têm efeito colateral nenhum e quando tem, são leves e passageiros. Raramente a gente precisa descontinuar, interromper uma medicação por conta de um efeito colateral de antidepressivo, tá bom? Geralmente os efeitos colaterais são benignos, passageiros. Depois de 3 semanas, 4 semanas, até um mês e meio, os efeitos benéficos começam a surgir. Então é só depois de algumas semanas que o paciente vai começar a ver os efeitos positivos da medicação. Então é importante que antes de você desacreditar no tratamento, que você se certifique de que já foi esse tempo aí inicial até o remédio conseguir fazer o efeito. Deu um mês e meio, e ainda se não surgiu nada, está na hora de voltar com o seu psiquiatra ou com o médico que te prescreveu o antidepressivo, o ansiolítico. E aí ele vai poder ponderar com você se vale a pena ainda esperar mais um tempo para ver se naquela mesma dose, com a mesma medicação, você começa a responder aí dos sintomas, ou se já está na hora de aumentar a medicação ou até de trocar a medicação. Na maioria das vezes, quando não há nenhum benefício no primeiro mês de uso do antidepressivo, o psiquiatra vai optar por aumentar a dose do medicamento. Tá? Então, o primeiro passo, na maioria das vezes, aí é a avaliação caso a caso, mas na maioria das vezes, o psiquiatra opta por aumentar a dose do remédio. Não adianta a gente ficar pulando, trocando de remédio a remédio, sem antes ter chegado na dose efetivamente terapêutica, na dose máxima de cada medicação. Tá? Antes da gente desistir da medicação, a gente precisa ter chegado em doses um pouco maiores aí antes de falar que ela não serve para nada. Na maioria das vezes, numa dose inicial, aquela medicação não fez efeito nenhum, mas numa dose um pouquinho melhor, ela já começa a agir, tá bom? Terceiro passo, se aumentou a dose, teve um tempo adequado de uso e mesmo assim não começou a melhorar, está na hora de pensar em trocar a medicação. Tá? Aí sim a gente pensa em trocar a medicação. Nesses três passos, sempre é importante que o psiquiatra esteja se perguntando, se certificando de que a hipótese diagnóstica que ele fez está correta. Às vezes, você não está vendo melhora no seu tratamento, não porque o tratamento está incorreto, né? Então, teve depressão, está tomando antidepressivo e mesmo assim não está melhorando. Então o psiquiatra começa a pensar, putz, se ela não está melhorando com o tratamento que eu julgo correto, pode ser que o meu diagnóstico esteja errado. Por isso que o tratamento não está dando certo. Talvez ela não tenha ansiedade, talvez ela não tenha depressão, talvez seja um transtorno bipolar, por exemplo. Né? E aí o tratamento muda. E aí quando o tratamento é adequado, a gente faz um diagnóstico correto, o tratamento é adequado, aí sim a cena muda de figura, né? Então, questionar sempre a questão do diagnóstico e ver se o paciente está aderindo, se ele está fazendo as outras alternativas de tratamento também, né? Não é só a medicação que vai funcionar na psiquiatria, gente. A gente precisa ter uma abordagem multidisciplinar, como
abordagem mais completa, né? Manejo comportamental de hábitos de vida. Então, eu estou falando aqui de atividades físicas, importantíssimo para a saúde mental. Estou falando de higiene, medidas adequadas para ter um sono correto, tá? Um sono adequado, reparador, restaurador. Então, dormir bem é importantíssimo para você ficar equilibrado emocionalmente, psicologicamente. Estou falando também de alimentação saudável, tá? Já falei aqui em outro vídeo que alimentos ultraprocessados, alimentos ricos em gordura, uma pobreza na alimentação de vegetais, de grãos, de frutas, está associado sim à manutenção de sintomas psiquiátricos, tá? Eu estou falando também de psicoterapia. Importantíssimo que o indivíduo esteja engajado também numa psicoterapia. Psicoterapia vai ser um ótimo trunfo, uma ótima carta aí para se lançar mão, na maioria dos casos também, tá? E o paciente também precisa ter interação social, ele precisa ter funções, papéis sociais aí para desempenhar. Se ele ficar o dia inteiro trancado dentro de casa, sem nenhuma atividade, aí é muito mais difícil que ele saia daquele quadro psiquiátrico de sofrimento mental, tá bom? Então, ter uma abordagem completa e não ficar só pensando na medicação X ou Y. Um abraço, pessoal! Se você quer saber muito mais sobre bem-estar e saúde mental, não esqueça de se inscrever no nosso canal e fique por dentro das novidades dos psiquiatras e psicólogos da equipe Mancini.